Olá a todos, hoje nós estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Papo de Engenharia e hoje nós estamos trazendo uma pessoa especial, nosso amigo, indicado pela minha amiga Gláucia, do IDEA, então é o engenheiro Vinícius Rios. Isso. Ele veio aqui bater um papo com a gente no podcast Papo de Engenharia sobre a questão de barragens, basicamente a questão hidrotecnia de barragem, a qual ele é especializado. Ele é engenheiro agrícola, tem mestrado em engenharia civil e hoje se dedica exclusivamente, já há alguns anos, exclusivamente à questão de barragens. Isso. Barragens de produção de minério, não é isso? Isso. Bom, antes de começar, Vinícius, que já te apresentei, depois você pode fazer, eu vou fazer aqui o merchan aqui nosso, que é o dos patrocinadores. Ok. Esse é o IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Cursos, não sei se você conhece, o Paulo Dias, é um instituto, o Paulo Dias é uma pessoa altamente qualificada, nosso amigo Paulo Dias, engenheiro também. Esse é da Contec Engenharia, que é do meu amigo Luiz Barata. Luiz Barata que apresenta aqui comigo, hoje não está apresentando porque ele teve que fazer uma viagem de urgência para Brasília, ele não vai participar desse podcast hoje, Papo de Engenharia. Mas ele tem a Contec Engenharia que faz avaliação de elevadores, manutenção de elevadores e faz consultoria de elevadores, consultoria de elevadores, faz a parte de auto-vistoria predial de prédio e desenvolve a perícia também, o Barata faz muito, na área de mecânica e na área de auto-vistoria predial, e essa daí, consultoria em elevadores. E o outro nosso patrocinador é a ABRAIP, a Associação Brasileira... Não, essa daí é primeiro, que é a BMEC. A BMEC é a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais da seção Rio de Janeiro. É uma associação nova que está chegando agora, que nós estamos... eu sou diretor, o Barata é vice, nós estamos tentando divulgar esse nome da BMEC. E o outro é a ABRAIP, a Associação Brasileira de Organismos de Inspeção de Gás, sistema de gases... sistema de gás comercial e residencial, as empresas todas que fazem a sua inspeção de gás junto a esses condomínios e tal, está nessa associação. E essa associação, se entrando, qualquer um quiser saber sobre inspeção predial de gás, entra lá e tem várias empresas ligadas, é do meu amigo Jorge Omar, que é um engenheiro também, está especializado nessa área de gás. Bom, ô, meu amigo Vinícius, a gente antes de começar, hoje o Barata não veio, eu já falei, não pôde vir porque fez uma viagem para Brasília e tal, ele deve ter ido lá falar com o Lula ou com o Bolsonaro, um dos dois, então não sei bem, ele não me falou, mas de qualquer maneira a gente pode começar o nosso papo, porque a primeira pergunta que a gente faz de praxe aqui é o seguinte: por que você se optou pela engenharia? Onde você estava que optou pela engenharia? Que, de repente, às vezes o pai é engenheiro, a mãe é engenheira, a família tem engenheiro. Por exemplo, na minha ninguém era porra nenhuma. Então aí eu tive que me virar mesmo. Lá só tinha engenharia, medicina e advocacia. Eu tinha que escolher entre os três. Uma das três. E eu tinha umas boas notas em matemática e aí fomos para engenharia. Você, como é que começou a tua vida? Eu não tenho... boa tarde primeiro, boa né? Boa tarde. Também eu não dei boa tarde. Eu não tenho ninguém na minha família na área de engenharia, né? Na verdade, na minha família eu fui o primeiro a me formar no curso de graduação. Mas antes disso eu fiz técnica eletrônica. E aí comecei a trabalhar como técnico e percebi que se eu quisesse avançar, né, ter cargos... Você fez técnica eletrônica onde? Fiz no Visconde de Mauá. Ah, Visconde de Mauá. A técnica Visconde de Mauá. Até hoje ela existe. Lá em Marechal Hermes, né? Marechal Hermes, conheço. E aí eu percebi que se eu não avançasse estudando, eu não conseguiria avançar do ponto de vista profissional, de conhecimento, que eu também acho interessante. E aí resolvi fazer o curso de engenharia. Primeiramente com engenharia elétrica, mas aí não consegui conciliar estudo com trabalho, né? Você é carioca de nascença? Sou carioca de nascença. E de vivência também. É lá de Marechal, não? Não, sou atualmente na Vila da Penha. Na Vila da Penha, meu vizinho, eu sou de Olaria. Mas me criei ali em Vaz Lobo. Né? Mas aí você foi para engenharia elétrica, não gostou? Não, na verdade, o que acontece? Eu entendi naquela oportunidade que era uma sequência do curso técnico de eletrônica, né? Só que eu não conseguia conciliar os dois. E isso estava me afetando, né, do ponto de vista até pessoal, né, porque eu não conseguia avançar. Mas você era
Técnica eletrônica? Ou técnica eletrônica? Eletrônica. Por que não conseguiu fazer? Não, porque eu não Não se adaptava trabalhava, ao eu sistema- trabalhava, né? Trabalhava Já como técnico? já como técnico e viajava demais. Ficava Ah, às é? vezes 15, 20 dias fora e não conseguia conciliar. Trabalhava para alguma empresa nessa área? Trabalhava Qual com uma empresa de De balança. balança. Ah, era ferimento de balança, ferição Isso. de balança. Balança comercial, Hum. balança de industrial, balança rodoviária, enfim. Aí viajava demais. Brasil todo. Não o Brasil todo, basicamente Rio, São Paulo e Minas Gerais. Desculpa, Espírito Santo. Já é grande, hein? Já é um- Era esses três Mas estados São aí. Paulo são 900 municípios, aqui 92, É. e lá em Minas Gerais. E aí eu falei, bom, não vou conseguir, queria fazer bem feito e resolvi largar a mão do trabalho e me dedicar a estudar, né? E nesse processo eu conheci o curso de engenharia agrícola. Eu tinha vontade na época de sair do estado do Rio de Janeiro para trabalhar com engenharia agrícola, né? Com medo de ficar desempregado, enfim. E aí me identifiquei, primeiramente prestei o vestibular, passei até para 2 Foi universidades. para rural? Eu formei na Rural, Na mas Rural. na época eu também fiz para a UF, que também tem o curso de engenharia agrícola. Qual é a diferença de agrícola para agronomia? Todo mundo me faz essa pergunta. Todo mundo que ignorante igual a mim faz Todo mundo me faz essa maravilha. pergunta. Eu geralmente falo que o engenheiro agrícola é um profissional de engenharia civil para o campo. Eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar, assim, que normalmente dou para as pessoas é isso: é um engenheiro civil para o campo. E o agrônomo, ou o engenheiro agronômico, ele é o profissional, assim. Que trabalha mais na mão de obra da agricultura mesmo, provavelmente. Ele está mais envolvido com preocupações de sanidade vegetal, né? Ele consegue fazer um receituário agronômico, o engenheiro agrícola já não consegue, ele não tem atribuição para isso. O que você me falou para esclarecer melhor para mim, que eu não sei, o engenheiro agrícola é aquele que é responsável sobre as dependências de uma determinada fazenda, Isso, sítios. ele se envolve basicamente, né, com armazenamento de grãos, irrigação, sensoriamento remoto e aerofotogrametria, né? Construção rural. Isso agora de silos, é isso? Isso, também. Na hora que você constrói dimensionamento de silos. Também, então. dimensionamento de silos e também, basicamente, né? Basicamente não, principalmente a área de irrigação, né? Irrigação também. Assim, eu acho que, no meu ponto de vista, a irrigação é o carro-chefe da engenharia agrícola. Aí você foi para rural, foi para rural, ficou quantos anos? Fui para rural. Rural. Fiquei 4, na verdade, eu ia me formar com 9 períodos. E aí, no meio do processo, abriu vaga para um intercâmbio via universidade, numa universidade na Alemanha. Eu me inscrevi, passei no processo. E aí, no 9º período, no término do 9º período que eu ia me formar, ao invés de formar, eu tranquei a matrícula e fui estudar na Alemanha durante 1 ano. Um curso de geomática. O que é geomática, Vinícius? Geomática. Cada vez eu me sinto mais ignorante conversando com você. Não, que isso. Mas ignorante é porque eu desconheço, né? Mas aí você vai me ensinando. A geomática, assim, é uma área da engenharia, né, que mistura processos de sensoriamento remoto, aerofotogrametria com... Você foi com bolsa? Fui com bolsa. Bolsa de que? CNPq? CAPES. CAPES. Ah, é? Bolsa CAPES, Brasil. Aí você ficou 1 ano lá na Fiquei 1 ano lá. E aí... Que cidade você ficou? Eu fiquei na cidade de Karlsruhe. Nunca ouvi falar. No sudoeste alemão, no estado de Baden-Württemberg, próximo... O estado eu já ouvi falar. Próximo ali de Colônia, que é a capital do estado. Você ficou lá 1 ano? Fiquei lá uns 10, 11 meses. Já, aí você voltou? Eu voltei. Aí foi trabalhar de novo ainda na agrícola? Aí voltei, me formei. E aí... você foi na bolsa, aí a escola ficou esperando, você voltou e terminou o curso. Terminei. Destranquei a matrícula, me formei. Aí depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com projetos de ferrovia, na área de hidrologia e drenagem superficial, né? Drenagem e hidrologia. Fiquei trabalhando quase 2 anos.
Que é mais ou menos o que você tinha ido para a Alemanha fazer especialização. Não, na Não, Alemanha, na Alemanha na Alemanha era geomática. Não estava inclusa a questão da hidrologia, não? Não, na Não. Alemanha era outra área. Tá. Era área de geomática. Aí você vai para a empresa trabalhar como... Aí eu fui contratado para trabalhar como engenheiro. Foi a minha primeira ocupação como engenheiro, né? Para trabalhar com verificação, estudo hidrológico e verificação de drenagem superficial em projetos de ferrovia. Ponte, bueiro, valeta, canaleta. Aí fiquei, eu acho que quase 2 anos trabalhando nessa empresa. Pode falar todas as empresas que você tem. Na verdade, que você trabalhou. Era uma empresa prestadora de serviço para a Valec. Qual era a empresa? Eu não lembro agora. Então também não tem. Empresa. Mas assim, era para a Valec, a gente ficava aqui na prédio da Central do Brasil. Mas aí depois, mudança de governo, enfim. Aí a parte técnica foi transferida para Brasília, né? E aí eu não fui. Não foi, ficou aqui. Aí você vai estar. Aí depois eu fui pro mestrado, né? Fiz mestrado. Na área de civil? Fiz mestrado na COP. Na área de civil. Na engenharia civil, ali no PEC, né? Qual é na COP? Isso. Qual é o. Programa de engenharia civil na COP lá na área de concentração era meio ambiente. Meio ambiente. Eu só fiquei 2 anos. Terminei a pós. E aí depois eu recebi uma proposta para trabalhar para uma empresa que prestava serviço para o INEA. Aí tu foi trabalhar no INEA. Mas aí a gente trabalhava alocado, dentro do INEA. Dentro do INEA. Trabalhava no licenciamento, não? Não, trabalhava... Naquela época foi quando teve aqueles acidentes da região serrana, de chuva. Eu trabalhei ali... Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. E eu trabalhei ali, primeiramente com a supervisão das obras de recuperação emergenciais. E aí depois fui aproveitado num outro contrato. Mas aí pelo INEA ou pela essa empresa que você trabalhou? Não, aí essa empresa saiu, né? E aí entrou uma outra, que era uma empresa de gerenciamento e apoio técnico. E aí trocou a empresa, mas continuei dentro do INEA. Também ali na área de projetos, né? Engenharia de projetos. Aí trabalhei um tempo com a recuperação, com os projetos de recuperação da região serrana. Aqueles desastres da chuva que teve. Isso, exatamente. E 2 anos depois, teve um outro em Xerém, em Duque de Caxias, ali na região. E eu trabalhei ali também na recuperação do projeto. Mas você estava vinculado ao INEA, né? Não, continuava na empresa numa gerenciadora que tinha um contrato com o INEA e alocava mão de obra ali no INEA. Né? Essas tuas... Quer dizer, essas tuas travessias, por uma opção de coisa, como é que a gente pode abordar esse assunto? Como uma oportunidade, como você que é um cara que entra... que você é um cara que está preparado para qualquer coisa, você encara, porque algumas dessas coisas não estão encaixadas com o teu perfil universitário, da formação. Como é que foi isso? O que você... Eu acho que assim, no meu ponto, na minha trajetória profissional, a pós-graduação, o mestrado, né? Ele me fez conhecer pessoas e abriu portas, que eu acho que é importante. Claro. Eu acho que a indicação, ela é muito bem-vinda, mas ela por si só ela não se sustenta, né? Você precisa apresentar algum tipo de qualidade. Exatamente. E aí, a pós-graduação na COP, ela me abriu portas nesse sentido. Eu conheci pessoas que conheciam pessoas e que você acaba indicando, né? E aí você foi desenvolvendo algum tipo de trabalho. E eu fui desenvolvendo sempre trabalhos na área de recursos hídricos, né? Hidrologia, hidráulica. E apesar de ser engenheiro agrícola, né, de formação, o pessoal normalmente acha que engenheiro agrícola não entende muito de hidrologia e hidráulica. Muito pelo contrário, é um dos profissionais que mais entendem de hidrologia, hidráulica, de formação. Né? Eu estou te perguntando porque é o seguinte, eu sou engenheiro mecânico, professor. Passei 30 anos na FEMA trabalhando em meio ambiente. Trabalhei em mecânica também um pouco no período da minha vida, uns 2 ou 3 anos. Dentro do FEMA eu trabalhei em engenharia mecânica, fui chefe lá dos setores de transportes e manutenção e tal, mas a grande passagem da minha vida, uns 29 anos, dos 35, 30 anos, eu passei
fazer meio ambiente. Por isso que eu estou te falando, porque na verdade, o que que acontece? Aparecem as oportunidades, apesar de eu ser engenheiro mecânico, oportunidade, e eu fui me especializando e me dedicando àquela área de meio ambiente. Aí fui fazendo cursos e tal, essas coisas, para poder me especializar, para poder trabalhar. Por isso que eu estou perguntando a você. Aí a oportunidade era aquela, eu estava me formando, meio ambiente era novinho, eu estava com 22 anos, garoto, os caras me deram o salário lá na casa do cacete, vou ficar por aqui, porque aqui é que é o lance, era uma coisa muito nova. Hoje tem a COP30, né? Uma coisa muito nova. Isso era 1974, você nem era nascido. Não, quando eu comecei a trabalhar na FEEMA, na área de meio ambiente, o primeiro trabalho que me deram foi despoluição da Baía de Guanabara, que eu fui trabalhar. Mas, pô, isso é a história minha, que eu fiquei depois de muitos anos, e a despoluição da Baía de Guanabara é tão grave que até hoje não consegui. Não terminou. Já tem 50 anos e despoluindo a Baía de Guanabara não terminaram. Então me diz uma coisa, o Vinícius, mas aí você começa o quê? A buscar trabalho? Você ficou desempregado em algum momento e começou a caçar trabalho, e aí você foi descobrir uma outra vertente, porque aí depois você vai enveredar para uma outra coisa, que é a questão das barragens de extração de minério. Como é que você consegue, como é que você dá esse salto, que se é qualitativo? Eu acho que é, e aí você dá esse salto qualitativo. Na verdade, assim, acho que você abordou um tema que eu tenho a seguinte visão: o engenheiro, ele tem um benefício, independente da formação, ele é um profissional que está ali para resolver problema, seja ele qual for, seja ele de qual área. E isso o engenheiro, independente da formação, ele tem. Assim, eu entendo que durante a graduação, né, principalmente a graduação, ele é formado, ele é lapidado para esse tipo de situação. Então, eu acho que o fato de você estar numa formação e talvez a trabalhar em outra que tem algum tipo de sobreposição, que no primeiro momento não esteja muito alinhado, né? Por exemplo, engenharia agrícola com civil. No primeiro momento não tem nada alinhado, mas quando você parar para pensar, tem bastante coisa. Conforme eu falei, o engenheiro agrícola é o engenheiro civil do campo, né? E associado com essa questão que o engenheiro está ali para resolver problema, eu entendo dessa forma. E se você está predisposto a abraçar aquela oportunidade, principalmente quando você está no início de carreira, você só tem a ganhar. Meu ponto de vista é esse, sabe? E isso me ajudou, porque eu tinha isso comigo. Eu abraçava qualquer oportunidade. Você tinha sede de saber e queria se envolver. Eu queria trabalhar. Claro, porque eu acho assim, o engenheiro, ele é o produto da sociedade. A sociedade demanda e ele se encaixa no produto da sociedade. Sim. A sociedade quer o quê? A sociedade agora quer a questão ambiental. Aí o engenheiro vai e se encaixa na questão ambiental. O professor Escavarda, o cara que eu cito muito aqui, é o professor da PUC, lá pelos anos 2005, 2004, ele falava comigo assim: Marco Antônio, o Brasil crescia naquela época 5, 6, 7% ao ano, quando anda ameaçando crescer agora. Vai crescer esse ano 3 e pouco, talvez. E ele me falava o seguinte: Marco Antônio, se o Brasil crescer 4, 5%, 6% ao ano, tem que ter profissional para acompanhar, para gerenciar esse tipo de produtividade. Você acha isso também? Isso ele me falou, ele já até faleceu, o professor Escavarda, foi vice-reitor da PUC e faleceu, mas o filho dele, que trabalha na PUC, ele é professor lá. Mas... assim, o que eu vejo, né? Eu me formei em 2010, eu estou com 15 anos de formado. O que eu vejo, assim, e até antes de me formar, um pouco, né? E até agora. O que eu vejo é que a engenharia... Infelizmente, a engenharia no Brasil é cíclica. Tem momentos de alta e momentos de baixa. Eu, quando estava prestes a sair da faculdade, foi o momento de alta da engenharia. Então, todos os cursos de engenharia estavam bombando. Eu também fui professor universitário e dava aula, os cursos de engenharia civil estavam bombando. Depois ela entrou num declínio. Operação Lava Jato, enfim, os escândalos de corrupção que foram noticiados, etc. Mas eu estou entendendo que essa fase já passou. Que nós estamos numa retomada. Eu entendo que nós estamos numa retomada. E foi como você acabou de falar. Qualquer 1,5%, 2% que se suba no crescimento do PIB, a gente vai demandar por engenheiros. E o professor Escavarda me dizia uma coisa. Nessa época eu fiquei meio estarrecido, que eu falava, professor, o cara estuda 5 anos
e vai trabalhar no banco, ele fala, isso não é uma perda de qualidade? Ele falou, não. Isso é uma nova perspectiva da engenharia. A engenharia está abordando novos processos de novas coisas. E até hoje, por exemplo, tem engenharia da computação. Os caras já vieram vários professores aqui que falaram nisso. Você acha também que, de alguma maneira ou de outra, isso é uma nova abordagem, quando o engenheiro sai o engenheiro, por exemplo, sai e vai trabalhar no sistema financeiro, ou vai trabalhar em outra coisa que não aquilo da formação. Isso é uma nova... Assim, ó, com muito respeito às outras profissões, que eu acho que toda profissão tem o seu grau de relevância e importância, mas eu acho que o engenheiro ele pensa diferente. Ele tem uma lógica que é muito peculiar a quem estuda engenharia, sabe? E eu acho que isso ajuda em diversos aspectos, inclusive aspectos profissionais, se colocar no mercado. Agora, assim, é todo mundo que tem isso? Não, não tem. Eu acho que não tem, mas eu acho que isso também acontece em outras profissões. Nem todo mundo que quer ser, consegue ser. Minha opinião com Então, relação... na verdade, você acha que isso é uma coisa normal, quer dizer, Eu acho. a tua transição da agrícola para engenharia para eletrônica, você acha que é uma transição do saber, quer dizer, você está acumulando, com certeza você está acumulando conhecimento, e aí quem acumula conhecimento certamente está apto a fazer outras coisas, né? Bom, aí você vai trabalhar na FEEMA? Você trabalhou no INEA? Trabalhei no Trabalhou no INEA. INEA, mas não especificamente no INEA, né? Trabalhei para o INEA, né? É. Eu não fui funcionário do INEA, mas trabalhei no INEA. Gratificado lá, recebendo uma gratificação. Não, era terceirizado não? mesmo. Terceirizado mesmo. Terceirizado dentro do INEA. Trabalhei no INEA, acho que foram quase 4 anos. Na área de quê, hein? Que ela especificamente? Engenharia de... Análise de engenharia análise de projetos de engenharia, né? Engenharia. A parte de hidráulica. De hidráulica. Hidráulica, hidrologia. Mas aí você é um cara interessante, porque você vai executando a série. Antigamente chamava o jogador que era Atuava nas 11. Joga nas 11, multifacetados e tal, essas coisas todas. Mas de alguma coisa, aí você vai para a área de mineração. Interessante que você vai acabar na área de mineração, porque teve algum curso, alguma coisa que te interessou, essa parte de hidráulica que você aprendeu na engenharia agrícola e também na COP, isso te deu algum tipo de insight nisso para pensar? Na verdade, assim, após os acidentes que ocorreram no Brasil, né, isso me motivou a querer trabalhar na área, né, associado com um momento em que o Brasil não estava muito bem de engenharia, né, era um momento que as pessoas estavam sendo demitidas. Eu estava fora do mercado de engenharia naquela oportunidade, quando aconteceram os acidentes, né, e comecei a procurar os contatos que eu fiz na época da pós-graduação, do mestrado, né? E também durante os anos de INEA, então. Para tentar ver se eu conseguia fazer alguma coisa nesse sentido para poder voltar para o mercado. Porque naquela oportunidade eu estava trabalhando só como professor universitário. Em que universidade que você foi? Aí eu dei aula em algumas universidades. Algumas? Tá bom. Eu dei aula na Veiga de Almeida, dei aula na Universidade Geral de Biase, Nova Iguaçu, no campus de Nova Iguaçu. Dei aula na Unig, em Nova Iguaçu. Dei aula na... A professora Gisele? Conhece a professora Gisele lá? Não? Professora Gisele? A professora Gisele foi minha coordenadora. Ela continua lá. Continua lá. Trabalhei na Universidade de Vassouras, mas no campus de Maricá. Bom, você foi dar aula para poder... Depois suprir uma perda financeira. Para pagar os boletos e tal, que vê se os boletos não erram o endereço. Não erram o endereço e tem data já pré-determinada para você continuar pagando. Aí você faz essa coisa, consegue... Aí você volta para a engenharia, mas na área de... Na verdade, eu voltei para a engenharia através de um antigo contato, né, que me chamou para trabalhar com ele, supervisionando obras da SEDAI. Era um contrato de gerenciamento e apoio técnico de obras da SEDAI. Era o que? Estação de tratamento de água, esgoto, essas coisas? Não, era obras da SEDAI. Da SEDAI como adutora, estação de tratamento, enfim. Eu também trabalhei numa lá em Saracuruna. Aquela estação de tratamento de água em Saracuruna, eu comecei trabalhando lá. E aí, trabalhei 1 ano e pouco nessa empresa, quase 2 anos. E aí, um amigo meu, que tinha trabalhado comigo na época do INEA, né?
estava trabalhando numa empresa na área de mineração e entrou em contato comigo perguntando se não tinha alguém para indicar na área de mineração. Eu falei, Aí você tem eu mesmo. Tem eu para indicar. Esse cara sou eu, como diria o Roberto. Esse cara sou eu. Aí você foi para lá. Fui Você para foi lá. para mineração. Aí participei do processo seletivo na empresa, né? Fui aprovado e aí comecei a trabalhar. Qual era a empresa? Você pode dizer? Posso, TPF Engenharia. DPF? TPF. TPF. TPF, Tatu, Pato, Futebol, Engenharia. E aí que fazia consultoria na área de barragem. Na verdade, a TPF Engenharia é uma empresa multinacional. Não, multinacional. Várias engenharias. E aí, uma das atividades dela é mineração. Que presta serviço na área de consultoria. E aí, como é que... Agora vamos conversar coisa séria, né? Até agora estava sério, né? Vamos continuar sério. Primeira coisa é o seguinte, o Vinícius, você é um cara experiente, que já notei, assim, conheço você há pouco tempo, mas um cara experiente. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não acredito em mudanças climáticas. Eu não sou um adepto, tem mudança climática. Porque quando eu aprendi, tinha estação seca, estação chuvosa. E continua a ser estação seca, estação chuvosa. O dia que mudar a estação seca no lugar da estação chuvosa e a estação chuvosa no lugar, aí tem uma mudança climática especificamente. Mas eu acredito em eventos climáticos severos. Eu acredito. Até por causa do próprio jeito que a gente trata nosso ambiente. O nosso ambiente. Você acha que eu estou errado, equivocado? Isso é um assunto... Dá para fazer uns 3 podcasts? Dá, até mais. Até mais. Isso é um assunto, assim, novo. Quer dizer, novo. Começou a falar de mudanças climáticas, assim, acho que de forma mais assim, contundente em 92, né? Na Rio 92, acho eu. Tinha 10 anos de idade, mas... Acho eu que de forma assim mais... E de lá para cá, é 92, mas eu entendo que é relativamente novo ainda, né? Mas assim, muitos trabalhos já foram publicados tentando mostrar que tá tendo um acréscimo de temperatura, principalmente pós-era industrial. E que isso traz consequências, pode trazer consequências na forma como a humanidade lida com as coisas. Assim, acho que a grande dificuldade desse assunto, que é novo, né? Acho que a grande dificuldade é que assim, a gente não consegue mensurar ele ainda de forma de engenharia, né? Assim, não é uma coisa fechada, não é um negócio estanque, é um negócio mais maleável, que você tem diversas variáveis envolvidas. Eu entendo dessa forma, mas eu particularmente acredito. Por exemplo, Petrópolis, Teresópolis, Porto Alegre, não são mudanças climáticas, são eventos severos. A grande discussão é que como que a mudança climática ela pode estar interferindo na magnitude dos eventos extremos. Isso está sendo muito discutido. O caso de Teresópolis tem um problema urbanístico sério. Sim. As pessoas subiram o morro para morar. Sim. Não só subiram, né, mas morando na margem de rios onde não deveriam estar. Mas assim, há uma discussão grande, forte, de como que as mudanças climáticas elas afetam ou estão afetando os eventos extremos climáticos. Entendeu? Eu acho isso. Você sabe, eu tenho uma história que eu gosto de contar quando as pessoas vêm aqui. Eu conheço Oroz? Oroz é uma cidade do Ceará. Eu também não conheço Oroz. Não conheço. Mas eles dizem que dizem nos livros que lá tem uma barragem não, tem um açude, fizeram um açude lá, que é maior, que é do tamanho da Baía de Guanabara, dentro do cerrado lá do Ceará, do sertão do Ceará, não sei o que é Oroz. Eu acho que aí tem uma mudança climática, porque, na verdade, num lugar que não tem água, e eu junto água para cacete, aquele contexto ambiental vai se modificar, não seria o caso? Não é? Você imagina botar uma Baía de Guanabara num lugar que não tem água, extremamente seco. Você pode mudar com algumas... Você muda com algumas
Você consegue, se você, por exemplo, for comparar antes e o depois, dados climatológicos, você consegue identificar assim uma inflexão que te dá uma dica, ó, teve uma mudança aqui. Mas não necessariamente essa mudança é boa ou ruim, mas aí você tem que avaliar, né? Mas assim, eu acredito que você muda ali Aquela região. naquela sub-região ali, na proximidade, você consegue mudar. Começa a chover, porque eu tô começando. Aí entra aquele negócio de evaporação, evapora, aquela questão de troca de. Isso foi feito lá no Paraná, em Brasília, quando o Brasília foi criado, né? Não tinha lá. Exatamente para poder criar, dar umidade lá que não tinha, né? Bom, você aí vai trabalhar em barragem. Como é que é essa questão do barragem? Por que barragem é uma coisa que tem uma vertente muito obscura, que na verdade nunca se sabe quem são as pessoas responsáveis pela barragem, nunca se sabe que as barragens sempre têm problemas técnicos que precisam ser avaliados e que às vezes não são. Como é que se avalia isso, essa questão das barragens no Brasil, que tem inúmeras, deve ter mais de 5.000 barragens de mineração? Então, assim, ó, barragens, a gente pode dividir elas em 3 grandes grupos, no meu ponto de vista. Você tem barragens de mineração, você tem barragens para geração de energia elétrica, e o Brasil... eu estou falando da barragem para mineração, de rejeito da mineração. E tem barragens para acumulação de água para abastecimento, né? Bom, tá bom, de qualquer maneira, tudo bem. As barragens de mineração, o conceito que se tem é que são, diferentemente das barragens de geração de energia elétrica, que são consideradas como ativos, né? As barragens de mineração elas são consideradas como passivos. A lógica inverte, porque o minerador, a atividade fim dele é a mineração, não é ter barragem. Ele, por consequência, tem uma barragem por conta da atividade dele, que é diferente do proprietário de uma barragem para geração de energia elétrica. Se ele não tiver a barragem, ele não atinge a atividade fim dele. Então, eu acho que o principal diferenciador é esse. É como que você... O que você está me dizendo, Vinícius? É que o cara que faz barragem de mineração, para rejeito de mineração, não tem a mesma preocupação ambiental? É isso que você está me falando? Não, ou eu estou entendendo errado? Eu tô dizendo que o minerador, né, o proprietário lá da mineração, ele encara aquilo como um passivo, um gerador de custos. Só que, assim, eu entendo que é uma... Não estou te colocando de saia justa. Não, é uma visão... Você acha... É uma visão que, até por conta dos acidentes, né, ela mudou um pouco. O cara não pode mais... Os próprios mineradores, né, boa parte deles, eles encaram, assim... Ele entende que aquilo ali não é a atividade fim dele, mas ele entende que ele tem que olhar para aquilo. E se ele não olhar, coisas que não deveriam acontecer como aconteceram, podem vir a acontecer. Deixa eu te contar a história da minha... quando eu comecei meio ambiente, a primeira... Eu me lembro, outro dia eu estava falando isso no CREA, lá com a doutora Vitória Braille. Vitória Braille é uma das maiores especialistas na área de poluição do ar atmosférica. E já fizeram uma homenagem, eu fui lá. Eu estava lembrando que uma das primeiras coisas que eu, quando eu cheguei lá, que tinha um problema sério ambiental na FEMA, quando criou a FEMA e tal, era incinerador de lixo dentro dos condomínios. O condomínio incinerava os lixos. Pegava 6 horas da noite, todo mundo incinerava o lixo. E aí a doutora Vitória, com o pessoal lá, ficou batendo para acabar com aquele incinerador de que tinha uma poluição do ar, não sei o quê, porque os caras jogavam todos o lixo lá. Um lixo úmido, orgânico, jogava todos o lixo lá. Aí tacava fogo. Aí depois não bota um limpador de gases, um lavador de gases. Levei para condomínio, absurdo. E aí, quando tomaram a decisão de parar os incineradores, que foram praticamente os de Copacabana, do centro da cidade, alguns de Ipanema e Leblon, praticamente na Zona Norte, tinha pouquíssimo, criou-se um problema, o que ia fazer com aquele lixo? Alguém tinha que pegar aquele lixo. Aí a Conlume não tinha a estrutura que tem hoje para pegar o lixo todo. Então você vê que uma coisa foi amarrando na outra. Né? A obrigação, hoje todos os condomínios pegam o lixo, a Conlume pega, leva para o vazador, essas coisas todas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer, a mineradora não entrou na agenda, quer dizer, a questão da barragem do rejeito da mineradora não entraram na agenda ambiental ou não entraram
na cabeça do empresário de que aquilo é uma etapa do processo de mineração? Você acha que é qual das duas coisas? Pergunta difícil. Difícil, é? Difícil. Assim, eu vou dar a minha A visão. tua visão, claro. Eu acho que o minerador, ele sabe que ele tem essa Atribuição. essa atribuição. Mas uma coisa eu acho que é diferente você saber e a outra é você, de fato, olhar para ela, né? Acidente de mineração, acidente com barragem, história mostra aí, né? Eles sempre existiram, não tem acidente de barragem, não só aqui no Brasil, mas fora também. Mas com esses últimos acidentes que aconteceram, acho que a coisa mudou um pouco, sabe? Ah, é? Você acha que as empresas mineradoras estão mais preocupadas inserindo a barragem dentro do processo industrial? Estão preocupadas com a segurança da barragem, né? Com as consequências de um não Nossa. bom funcionamento, uma manutenção não A bem feita. localização da barragem também, Também. porque a barragem está localizada, às vezes o pessoal não morava, depois vai todo mundo ocupar Exato. aquela terra, porque todo mundo trabalha para a barragem, aí vai morar ali do lado. É um assunto, assim, ele é complexo, sabe? Assim, a gente não consegue, no meu ponto de vista, a gente não consegue botar ele numa caixa, Fazer uma receita. fazer uma receita de bolo. Não tem. No meu ponto de vista, não tem. Você que tocou num assunto que é importante. As pessoas acabam indo morar próximo daquele lugar. Mas isso não acontece só com barragem. Não, acontece com outras frigorífico, coisas. acontece com um monte de outros... Que depois viram refém Exatamente. daquele processo Então, industrial. a gente está começando a entrar numa seara que também perpassa por uma questão de organização governamental, das políticas municipais, estaduais e federal, sabe? Então, assim, eu entendo que no que diz respeito à barragem, não é, assim, 6 meia dúzia. É um negócio mais como é que eu posso dizer? Ele é mais precisa ser mais flexível e você precisa entender o contexto. Mas me diga uma coisa, Vinícius, você é o cara experiente nessa questão de barragem. O que não falta é gente fiscalizando, inspecionando e aprovando projetos de barragem, não é isso? Onde é que a gente erra quando alguma barragem apresenta algum defeito? Você imagina que a gente erra o quê? No licenciamento, na execução da obra, na fiscalização posterior, no acompanhamento do perfil da barragem? Onde é que a gente Eu acho cria eu acho que a gente ou é tudo isso junto faz eu acho que é tudo isso junto, mas assim, mais um pouco nos controles, sabe? os controles estatais? Acho que é do controles... agente de fiscalização. Não, tem um déficit, né, dos agentes, né, da agência de mineração. Volta e meia ela diz, ó, está com pouca gente, precisa contratar, etc. Mas isso é um problema do governo, né, não é do minerador. Eu digo dos controles mesmo de engenharia. De engenharia? Eu acho que a gente não é por falta de conhecimento, que o Brasil tem bastante conhecimento na área eu ia te perguntar isso. Não É é falta de gente preparada? Não é. Não é. Não. O que é relapso? É uma falta de... Eu acho que no caso das barragens de mineração, conforme eu falei, né, o cenário tem mudado, as empresas têm se preocupado mais, mas eu acho que esse olhar de que a barragem de mineração ela é encarada como um passivo e não como um ativo. Eu acho que isso muda o contexto do negócio. Acho que para mim essa é a grande mudança, eu acho assim, virada de chave que do você negócio. também, de novo, fala assim, olha, nós agora é minério, agora de barragem de rejeito, é uma coisa que a gente está preocupada, mas não está muito. Te contar lá uma empresa que tinha acima de Juiz de Fora, lá pelos anos 80 e pouco, 90 e pouco, 80, final dos anos 80, 90, me esqueci o nome da empresa, era uma empresa metalúrgica que tinha em cima de Juiz de Fora. Eu não sei nem se existe ainda. Perto do Rio, segundo o Rio de Juiz de Fora, qual é Cristo? Depois sai no Paraíba e tal, não sei o que é. Bom, e eles tinham uma bacia de contenção de efluentes industriais. Efluente.
Evidentemente, o que é que eles faziam em determinado momento? Eles precisavam, aquilo ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, né? Hoje, Altear. hã? Precisava altear. Precisava lutear, fazer obras, e fazer outras bacias de acumulação e outras bacias. E aí, uma bacia dessa, havia um problema lá, ela colapsava. Estava um colapso na bacia, na bacia de acumulação. Estourava, né? E vazava para o rio. E aí eu tava lá, os caras mandavam a gente ir para Juiz de Fora. Sabe? Isso tem tantos anos que eu não me lembro o Rio de Janeiro. Não é o Paraibuna, acho que não sei, não é o Paraibuna, o Rio. A gente pegava peixe de grande da Paraíba com a mão. Os caras morriam, porque os caras eram a bacia de, de produtos químicos brava. Se não me engano, era banhos químicos, se não me engano, do Etaluz que tinha lá. Por causa de uma coisa assim, o processo de acumulação de capital, enquanto ele está dando lucro, ele vai sendo absorvido pela. Aí você apresenta lá um novo, ó, tem que Para fazer, continuar aqui, tem que fazer essa melhoria aqui. melhoria excepcional. Aí o custo daquilo que não está, que está no passivo, vai entrar no passivo, é um custo, você vai gastar para poder fazer aquilo. Enquanto a questão do ambiental não entrou na cabeça do empresário, hoje o empresário pensa diferente, estou falando do empresário dos anos 80. Né? Hoje tem a COP30 para poder fazer uma discussão que está lá pegando fogo. Então, essa mesma coisa eu acho que na mineração, porque a agenda ambiental, ela vai entrando na agenda ambiental, ela vai acontecendo. Então, de repente, determinada coisa que não tinha nenhum valor, aí você verifica que ela tem um valor ambiental de poluição, de alguma agressão, algum impacto. Aí ela entra na agenda ambiental. Eu acho que a mineração até hoje não entrou na agenda ambiental. Você acha que sim ou não? Eu acho que ela tá entrando. Tá entrando. Eu acho que ela tá entrando. Porque assim, quando você fala de mineração, você tem que entender que a gente tem uma grande mineradora no Brasil, É a mas ela não é Vale? a única. Existem outras, né? É, Eu acho que acho que vai nessa linha. Quando você começa a identificar que existe uma agenda, pode ser ambiental, você deu o exemplo da ambiental, mas que existe uma agenda de compromisso e que a alta diretoria, seja ela de qual for, ela, ela internaliza isso, eu acho que o top-down ele acontece dentro da empresa. Pode demorar Aí cai mais, a ficha. Aí o cara, pode porra. demorar menos, etc., mas acontece. E nesse sentido, eu vejo que essa questão do top-down, né, ela já aconteceu em algumas, né, e que essa preocupação, essa agenda, que você chamou de agenda ambiental, mas eu estou chamando de agenda, né, ela tem melhorado bastante. Tem melhorado bastante por pressão da sociedade, né, os acidentes aí aconteceram. O agente regulador, ele se estruturou, pode não estar pode estar aquém ainda do ideal, mas ele se estruturou e vem procurando se estruturar. Volta e meia tem seus déficits, mas eu percebo que no meu dia a dia eu participo de diversas sessões técnicas com agentes fiscalizadores, perguntando como é que tá, como é que não tá, se tem que dar resposta, né? Cobrando. Cobrando o proprietário, porque assim, a cobrança é do proprietário, né? Que não somos nós. Mas a gente está ali de apoio técnico, né? Dentro de uma figura que surgiu após os acidentes, que é o engenheiro de registro. O que é isso, de registro? Engenheiro de registro é um profissional que tem a obrigação, né, pelo próprio nome está dizendo, Registrar? registrar tudo que acontece com a barragem. Ah, sim. Ele, é- Então, o que você está ele me dizendo? Que tem um cara full time hoje acompanhando uma barragem, é isso? tem uma equipe, A equipe é um cara, eu estou falando uma equipe. uma equipe Não é um cara olhando a barragem. multidisciplinar externa aos proprietários, né? Que ela é contratada, né? E ela olha ali para as questões de segurança da barragem.
Me diga uma coisa, o técnico é respeitado na barragem? O que ele fala, as empresas acolhem? Ou você acha que ele, dependendo do custo que o técnico está apontando, talvez não seja mais discutido com profundidade? Ou isso agora, por causa desses acidentes, a responsabilidade ficou maior e aí o técnico aponta e eles acatam? Eu acho que o papel do auditor, né? Que essa equipe é uma equipe de auditoria, né? O papel do auditor, ele tem logrado êxito nas solicitações quando são feitas aos proprietários. É óbvio, né? Tem que ser tudo muito bem defendido, né? Porque vai haver questionamento, que é normal. Numa discussão de engenharia, não é eu falo e você obedece, né? A discussão de engenharia, você tem que justificar e tem que mostrar por A mais B, tecnicamente falando, né? Que aquilo ali está certo. E você tem que entender também que do outro lado existem pessoas, tem técnicos, né? Que tem condições de discutir aquilo com você. Eu acho que tem uma coisa interessante. Por exemplo, a Siderúrgica Nacional. A Siderúrgica Nacional é uma empresa dos anos 40, se não me engano. A empresa tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, por aí, sei lá. 85 anos. 85 anos. Uma empresa siderúrgica em 1940 é uma coisa. Uma empresa siderúrgica hoje, para se montar uma planta industrial de siderúrgica, é outra coisa. É isso. E aí, eu estou pegando o exemplo da Siderúrgica Nacional, porque eu conheço mais para trazer para mineração. Quando eu pego a Siderúrgica Nacional, e o pessoal reclama, é verdade. Só que a Siderúrgica Nacional era muito ruim nos anos 60, muito ruim nos anos 70, mas foi diminuindo, reduzindo esses impactos de agressão ambiental, que foi reduzindo de tal maneira que hoje ela ainda continua sendo um agente poluidor forte, mas com bastante reduzido. Mas há que entender que é uma empresa dos anos 40. Como é que é a barragem dos anos antiga? Tem barragem aí dos anos... No 40 eu acho que não tem, né? Dos anos... Eu trabalhei ali no parque... Dos anos 80. Eu trabalhei ali no Cais do Porto, ali tinha um minério de carvão, o minério saía por ali. Já tinha minério que vinha lá de Minas Gerais. Então deve ter barragem. Como é que a gente faz uma barragem muito antiga? A gente diz que ela tem que parar, ela não pode mais funcionar, tem que... Assim, a barragem de mineração, assim, ela está ali para conter resíduos e sedimentos da bacia de contribuição dela, né? Então, assim, toda essa barragem, ela tem uma vida útil, né? E depois que ela atinge essa vida útil, ela precisa ser destinada. Se vai ser retirada, se vai ser descomissionada, se vai ser descaracterizada. Mas toda barragem de mineração tem uma vida útil. Para você pode aumentar a vida útil dela? Pode. Alteando a barragem, né? Conforme você até anteriormente comentou. Hoje no Brasil, você não tem... Hoje o método de alteamento a montante está proibido. Você tem... E as barragens de alteamento a montante que existem estão sendo descaracterizadas. Estão sendo descomissionadas. Muitas delas já até foram. E outras estão em processo de, né? Então, hoje, você vai altear uma barragem, ou você altea a jusante, pelo método da jusante, ou o pessoal chama de linha de centro, né? Mas a barragem de mineração, ela tem vida útil. Né? Em média, o quê? Aí depende da estação, da mineração, depende daquele do tamanho. sítio, depende da capacidade de extração daquela mina, né? No plano de lavra dela lá, enfim, são informações que são levadas em consideração, mas que, por exemplo, eu, né, não atuo nessa área, né? Eu atuo mais na área de segurança hidrotécnica da estrutura, né? Você faz parte daquela comissão de acompanhamento da barragem. Na verdade, é uma equipe técnica, né, multidisciplinar, externa, Você tá dessa equipe. externa ao proprietário, né? O proprietário ele tem esse engenheiro de registro, né, que é que tem essa função, né? E eu tô ali dentro dessa equipe para
verificar a segurança hidrotécnica da estrutura. Se o extravasor está adequado, né, que é uma barragem de mineração, né, mas ainda assim tem um Você extravasor. precisa ir no local? Não vai. Precisa, é? Precisa. Você acha que a barragem não tem, assim, várias câmaras que acompanham? Tem Não, isso também? Tem. Tem isso, tem. Mas a gente precisa ir no local para fazer os relatórios, faz uma inspeção, né? A depender do dano potencial da estrutura, você tem relatórios de inspeção, de segurança, né? De auditoria, que são semestrais. A equipe faz um relatório, verifica a condição de estabilidade da estrutura, verifica a condição hidrotécnica da estrutura e verifica também a condição do estado de conservação da estrutura. Então, assim, a barragem de mineração hoje, ela é, assim, a grosso modo dizendo, a segurança da barragem, ela é atestada por esse tripé que eu acabei de falar. Hidrotecnia, geotecnia e estado de conservação. Qualquer um desses 3 pés, Se tiver comprometido, pode reprovar a barragem. e pode reprovar e dar uma condição de não estabilidade na barragem. Me diga uma coisa, mais ou menos assim, voltando para Petrópolis, você trabalhou lá naqueles acidentes, vou pegar aqueles exemplos lá, é o seguinte, a questão urbana de Petrópolis é mal dimensionada, as pessoas subiram o morro, e Petrópolis, você sabe que é um nascente, é o que não falta em Petrópolis, naqueles morros de Petrópolis. E aí, a urbanização de Petrópolis deixou com que as pessoas se instalassem naqueles morros, naqueles talveres, sei lá, aquelas terríveis que tem, né? Cara, se instalavam na bacia do rio, todo mundo na margem, na bacia do rio, lá para dentro de Petrópolis, eu esqueci o nome, do rio. Córrego, Lá para dentro de Petrópolis. Córrego Dantas. Não, tem vários. Tem um que era como é que é o nome? Está faltando a palavra aqui. No Vale do Cuiabá. Todo mundo morava no Vale do Cuiabá. Quando o Cuiabá enchia, o Cuiabá é o rio. O Vale enchia, o Vale enche, aí o Vale enchia, pegava todo mundo. As mineradoras, do ponto de vista das barragens, replicam essa mesma coisa. Deixam que as pessoas morem, se estabeleçam, se instalem próximo às barragens. Ou, pelo menos, no caminho das barragens, num possível acidente de barragem. Você acha o quê? Que as mineradoras deveriam retirar essas pessoas de lá, mesmo que a barragem fosse da melhor qualidade e com o melhor acompanhamento? Você não acha que isso é um risco e está potencializando um possível risco daqui uns 20, 30, igual a Petrópolis, de 10 em 10 anos, daquele acidente lá? Hoje, assim, o que eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho com relação a isso, né? Hoje as barragens têm o que a gente chama de estudo de dam break, estudo de ruptura, hipotético de ruptura, onde você avalia a condição da barragem no pior cenário de ruptura, né? E aí você propaga, né? As empresas especializadas propagam essa mancha de inundação para jusante e tenta entender qual é o comportamento dessa mancha para o Vale de Jusante. A retirada das pessoas não é de responsabilidade. Eu entendo que não é de responsabilidade do proprietário. Isso é uma ação da política pública. Entendeu? O que compete ao proprietário, né, hoje, para as pessoas que já estão barragens existentes e pessoas ajusantes, compete ao proprietário. E se essas pessoas estiverem no que a gente chama de ZAS, zona de autossalvamento, e a depender do tipo de estrutura, do dano potencial da estrutura da barragem, compete ao proprietário que está lá fazer plano de evacuação, instalar sirene, né? Treinar as pessoas que estão ali naquela zona de autossalvamento, as AIS, né? Para que, se havendo o rompimento, né? A falha, para que as pessoas consigam se salvar, pelo menos aquelas que estão ali nas AIS, né? Para novas barragens hoje, que nem existem, né? Mas que se tem a necessidade de talvez colocá-las, né? O proprietário quer colocar a barragem ali, o que ele faz é, olha,
vamos estudar, hipoteticamente, se essa mancha atinge uma população que já está estabelecida. E aí ele faz isso. Se acontecer, né, de se atingir, não é concedido, né, não é possível fazer a construção da Quer barragem. dizer que os licenciamentos hoje são mais exigentes no que diz a instalação de barragem? Eu entendo que sim. Novas, né? Novas. Para novas, tem esse aspecto. A legislação hoje de segurança de barragem, que é a Resolução 95, ela traz isso, né, como ponto de partida. Para as barragens que já existem, você tem que conviver com essa ocupação que muitas das vezes aconteceu depois da instalação ali da barragem, né, daquele sítio de mineração. Para novas, em que as pessoas já estão ali naquele vale de jusante, se de fato acontecer, assim, feito um estudo, né, prévio, e aí não se faz, eu acho. Entendo dessa forma. Me diga uma coisa, e profissionais nessa área de mineração? Engenheiro de Minas tem muitos. Tem. Geólogos, muitos. Assim, Como é que a gente funciona? Há profissionais nessa área? Tá se formando bastante profissionais tem. nessa área? Você tá vendo? Barragem de mineração. Você falou que tem 2 escolas. A escola de engenharia de Minas acho que só tem uma. No Rio acho que nem tem engenharia de Minas, tem? É porque a barragem de mineração, a maioria esmagadora são barragens de terra. De terra. Não são barragens de concreto. Não, 99,9% são de terra. Exatamente. Até por conta daquele papo que a gente teve no No início, início. de ser considerado como um passivo e não um ativo. O dia que o minerador achar que vai fazer uma de concreto, aí... Tem algumas. Tem algumas? Tem algumas. Eu não me lembro de nenhuma. Mas majoritariamente é um passivo, né? E são barragens de mineração. Então, assim... Tem profissionais? Majoritariamente são geotécnicos. Geotécnicos. Engenheiros civis, né? Da área de geotecnia. Que fizeram especialização na área de geotecnia, ou então geólogos que se especializaram na área de geotecnia e são profissionais que atuam para garantir, né, a segurança geotécnica da estrutura. Aí, pronto, aí você atingiu um dos pés daquele tripé, né? E você também tem o engenheiro hidrotécnico, que é o que eu faço, né? Que é um engenheiro que pode ser um engenheiro civil, que pode ser um engenheiro agrícola, que pode ser... Enfim, ele pode ser um engenheiro que tem afinidade com o mundo de recursos hídricos, hidráulica, hidrologia, né? E tem alguma especialidade na área de mineração? Era de barragem? Que tem, eu não digo nem que tem especialidade na mineração, mas que tem alguma especialidade na área de hidráulica, né? Que já tem experiência na área, que já trabalhou. E aí ele atua ali para garantir a segurança hidrotécnica da estrutura. Verificar se o extravasor está adequado, se precisa passar por algum tipo de reforma, de ampliação, garantir que não haja galgamento por cima de uma barragem de terra, porque a gente até diz que barragem de terra galgada é barragem rompida, né? A gente tem esse bordão, né? Porque você virou uma cachoeira. Abre uma brecha na barragem. Virou uma cachoeira. Abre uma brecha na barragem. Mas assim, no Rio de Janeiro nós não temos problema de barragem de minerais. De estação mineral, acho que não tem nenhuma, que a não ser mineral tem, de areia e tal, essas coisas assim. Mas o de minério mesmo, propriamente dito... Eu confesso que no Rio de Janeiro, apesar de eu morar no Rio e trabalhar com isso, barragem de mineração eu não sei se tem no Rio. Eu acho que não tem. Não sei se tem. De mineração do ponto de vista de minério, que a gente tá falando. Não sei mesmo. De mineral tem, porque tem de água, tem de resíduos de água, tem de areia, mas de minério realmente não sei. Tem de calcário, tem várias coisas. Eu realmente não sei. Deve ter em algum lugar, mas eu não sei. Porque normalmente o pessoal de engenharia, já teve aqui em Engenharia de Minas, o pessoal trabalha mais em São Paulo, em Minas Gerais, que é o lugar que tem uma grande... Minas Gerais é um estado bastante forte na área de mineração. E Pará também, né? Pará também. Me diga uma coisa, você tem alguma ideia dessa discussão da COP30 lá, sobre essa questão mineral, ou você não tem acompanhado? Não tenho acompanhado as discussões da COP30, não tenho acompanhado, e por conta disso também não tenho acompanhado se tem alguma área, uma discussão nesse sobre essa questão de barragem mineral. Agora, o Vinícius Rios, me diga uma coisa, você foi professor.
A evasão na escola de engenharia é alta. Sim. Hoje nós estamos com 60% da queda da engenharia, evasão alta. E, além disso, além de ter uma evasão alta, nós temos uma reprovação em massa em cálculo. Entendeu? E é difícil isso. A gente está formando cada vez menos engenheiros. Você acha que nós vamos reverter isso ou isso é um processo, como nós conversamos lá no início, é só um processo que vai ter uma retomada, os garotos vão voltar para a engenharia, ou você acha que isso, os garotos estão preferindo estudar outras coisas, que dê menos trabalho e ser influenciadores e tal? O que você acha? Pergunta difícil. É, de essa novo? É outra, é de bastante. Pergunta do milhão essa? Tu acerta. Se é a pergunta do milhão. Assim, eu acho que o mercado ele é um grande direcionador, né? Se você tem demanda, você acaba tendo uma necessidade de uma mão de obra, de uma linha. Aí eu estou falando de forma geral. Geral. No mundo da engenharia, eu trabalhei como professor durante 13 anos. 13 anos. 13 anos. Eu peguei a sala de aula cheia, porque o mercado estava demandando por profissional, e peguei o declínio, passando pela pandemia e pós-pandemia. O que eu observo é que o mercado deixou de demandar, né? E por conta disso declinou. É um curso difícil, se bem feito e bem cobrado, ele é um curso difícil, ele não é um curso fácil. Já começou o que é a disciplina que mais reprova em todas as graduações que existem. Numericamente falando, é a disciplina de cálculo 1. Você chega naquele pancadão ali, o que é cálculo 1? O cara vai ver derivada de limite, derivada integral, ele fica babando. Alguns discutem isso, que isso tem um problema no ensino médio e no ensino fundamental. Você percebeu isso na escola, quando você era professor? Percebi. Existe um déficit. Vem mal preparado. Existe um déficit educacional no ensino médio. E acredito eu também que no ensino fundamental. Isso vem se arrastando. Eu entendo que também essa geração, principalmente após pandemia, aí de novo, eu não estou dizendo de todos, né? Porque todos, mas a maioria, eles não estão muito preocupados com engenharia, eles querem fazer outra coisa. Eles querem fazer, talvez, cursos que demandem menos, né? E tudo bem, a pessoa quer fazer. Menos custoso, demanda menos tempo, dedicação. Menos dedicação. Engenharia quase que é uma dedicação exclusiva durante 5 anos. Menos dedicação. Às vezes caro, mais dependendo barato, da universidade. Mais barato, mais reconhecido, que hoje... E depois você ainda para ganhar dinheiro ainda demora um tempo. Demora um tempo, porque assim, o engenheiro é igual o vinho, né? Ele, para ficar bom, ele demanda um tempo. Para ficar bom, aquele cara que olha assim e fala, não vamos por aqui não, vamos por ali, porque por aqui dá problema e não é uma solução legal, vamos por aqui que todo mundo fica feliz, a gente resolve o problema, o cliente fica satisfeito, a empresa fica satisfeita que resolveu o problema do cliente, financeiramente falando, tá tudo bem. Então eu acho que o engenheiro é igual. Você é o cara realizado na área de engenharia? Porque você fez uma trajetória razoável para boa, né? Eu hoje posso dizer que sim, mas eu já me decepcionei com a engenharia também. Ah, já? Já. Principalmente ali 2016, de 2016 até 2020, eu fiquei me perguntando se eu tinha feito a escolha certa. Porque foi o período em que eu estava trabalhando, eu não estava trabalhando como engenheiro, né? Assim, no mundo corporativo, né? No mundo de empresa, estava dando só aula e eu comecei a me deparar com uma situação que eu nunca tinha pensado em passar, que era, eu formei em engenharia, estudei pra caramba, fui morar fora, fiz uma pós-graduação, um mestrado, e comecei, eu não tinha emprego, eu não conseguia emprego. Mas você começou a discutir com você mesmo se o caminho tinha sido bom. Onde é que eu tinha errado? Eu me perguntava. Mas você depois retoma. Aí você retoma. Mas retoma. Hoje você diria que é um cara que tem uma trajetória andada. Sim. E hoje eu também entendo que isso faz parte do mundo da engenharia. Você tá ali. É cíclico. É cíclico. Aí, com certeza. É cíclico. Se tem uma certeza. Acho que são 3 certezas na vida. A primeira é a morte, a segunda é que o Robin vai cortar para a esquerda e chutar no gol. E a terceira é que o mundo da engenharia é cíclica. O que eu acho que
precisa ser, as pessoas que estão saindo, principalmente saindo da academia, né, que vão entrar agora, é que você precisa ter um plano A, o B, o C, e talvez até um D. Talvez até um Z. Para que quando eu acho que a questão não é se vai acontecer, é quando acontecer. Para quando acontecer, você está mais preparado, você consegue absorver aquele impacto de forma mais tranquila, né? Eu, graças a Deus, eu trabalhei por muito tempo como professor e engenheiro ao mesmo tempo. Quando isso aconteceu comigo, eu fiquei só com a academia, né? Trabalhando como professor. E pude absorver o impacto ali também. Mas foi difícil, não foi fácil. Sabe? Foi um período aí, e não foi um período curto, tá? A gente tá falando de um período. Mas eu acho que você pode. Nós estamos chegando no horário final. Falamos uma hora aqui conversando. Já passou papo, uma hora? Passou uma hora. Aqui é rápido. Porque o pessoal acha que é muito tempo, não é. Para você, se você tivesse que dissertar isso tudo em 15 minutos, não conseguiria. Não. Em meia hora não conseguiria. Não. Por isso tem que ser uma hora e 5. Eu queria, para a gente finalizar, a gente tem sempre uma pergunta seguinte. Claro que com esses percalços todos, essas subidas de ensino na tua vida, do somatório, com certeza eu acho que foi boa. Até porque você está aqui, entendeu? Sim. Discutindo engenharia, porque você é um cara que está na média dos engenheiros do país. Você pode estar mais alto, mas está na média dos engenheiros do país. Mas eu acho que você pode dar um depoimento para esse pessoal que está nos ouvindo, estudante de engenharia, que um tipo de algum tipo de incentivo e dizer para ele qual é, para ele não se desesperar, porque a evasão é grande, mas ele conseguindo passar no cálculo 1, no cálculo 2, no cálculo 3, no cálculo 4, ele vai chegar numa situação privilegiada. Vai. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a dificuldade ela molda o engenheiro na graduação, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que é difícil, mas se você persistir e acreditar em você, você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Normalmente eu digo assim, ó. E eu falo isso por mim mesmo. O que mais importante que a velocidade é a direção. Eu tinha muita vontade quando eu era estudante, de acabar logo o curso. Eu saí puxando um monte de disciplina. E o meu plano era formar em 9 períodos. Quer dizer, só não formei em 9 porque, conforme eu disse aqui, você foi para a Alemanha, fui para fora. Eu tive que trancar a matrícula, eu não podia perder o vínculo, enfim. Se você tiver que ficar 5 anos, 6 anos na universidade, e se você conseguir se manter, e se for o seu sonho, faça, pô. De novo, mais importante que a velocidade é a direção. Se você tiver a certeza que você está indo no caminho certo, cara, vai passar por percalço, vai ter altos, vão ter baixos, mas você vai conseguir chegar onde você quer. Agora, não é fácil. Você tem que entender que toda escolha tem seu bônus e seu ônus, né? E você tem que entender que existe o bônus. Eu vou ser engenheiro, é um profissional que as pessoas escutam, etc, né? É um profissional que é respeitado, ninguém faz nada sem engenharia, e tudo isso é verdade. Mas você vai passar por momentos de dificuldade, e faz parte do jogo. Eu acho que hoje, o que eu passei me faz enxergar dessa forma. Hoje eu tenho o plano A, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C. Lá atrás só tinha o plano B, né? Que era a graduação. Mas hoje eu tenho o plano A, eu tenho o plano B. A maturidade também ajuda. Vinícius Rios, obrigado pela tua participação aqui. Sempre eu costumo dizer que isso aqui sempre é um motivo de aprendizagem, porque eu aprendi sobre barragens hoje. De repente, no outro dia eu aprendi sobre agricultura, no outro dia eu aprendi sobre florestas e tal. O trabalho que a gente faz aqui é na tentativa de buscar, antes, dar informação sobre a engenharia, dessa discussão, trazer um pouco dessa questão do histórico do profissional, da história da engenharia, isso que a gente tenta fazer aqui. Eu queria te agradecer, dizer que alcançamos nossos objetivos, você de uma maneira geral, ampla e inteligente e bastante completa, você deu o seu recado muito bom e eu gostei. Obrigado, viu, Vinícius? Obrigado. Um abraço, prazer. Obrigado aí pelo convite. Isso. Satisfação estar aqui, até que contei um pouco da minha história, né, da trajetória. Está registrada a sua história talvez aqui. Sirva de, não sei, talvez sirva de exemplo para que as pessoas que estão aí
na batalha consigam se entender que fazem algum tipo de sentido, né? Entender que... Depois você pode pegar a gravação, vou te mandar, e depois você grava, passa para os seus filhos, para os seus netos. Com certeza. Obrigado, Vinícius. Falou. Um abraço. Um Valeu, abraço, obrigado. tchau. Tchau.